Boa tarde a todos. Iniciamos a 23ª edição do Círculo Literário Virtual de Entretextos. Desta feita, vamos até o século XIX, mergulhando numa obra escrita por Francisco Gil Castelo Branco. Trata-se de Ataliba, o Vaqueiro, publicada originalmente sob a forma de folhetim e da sua primeira circulação até a contemporaneidade, passou aí por sucessivas edições, tendo uma delas, a última edição em circulação, esta que está aqui em minhas mãos, de organização da editora Nova Aliança. Esta edição tem como prefaciador o crítico literário, filósofo e ficcionista Alan Silva. Muito obrigado pela presença de todos. Nós passamos a palavra ao professor Alan Silva, que será o responsável por fazer um panorama sobre a obra. Eu vou aqui, Alan, projetar o seu texto. Ok, Dilson. Então, fique à vontade. Primeiramente, boa tarde a todos os participantes. É um prazer estar aqui nesse programa, sobretudo para falar de literatura. E o Dilson me convidou para falar de Ataliba, o Vaqueiro, por conta desta edição da Nova Aliança. Sim, o Leonardo me encarregou de fazer um prefácio para essa edição dele. E eu fiz esse prefácio, que é esse aí que está aí na tela, e eu queria saber se é para a gente ler ou só comentar esse prefácio. Olha lá, você faça a leitura e automaticamente você vai fazendo os comentários que julgar pertinentes, né? Ok, tá certo. Então, vamos lá, então. Até ser redescoberto, Ataliba, o Vaqueiro, de Francisco Gil Castelo Branco, permaneceu por exatos 100 anos mergulhados no limbo. No Piauí e Alhures, apesar da relevância e do pioneirismo temático, essa obra restou ignorada por várias gerações de público e de críticos. Editado em folhetim no ano de 1878, no Diário de Notícias do Rio de Janeiro, e posteriormente em livro, em 1880, Ataliba, o Vaqueiro, foi impresso com mais duas outras obras do autor, Hermione e Abelardo e a Mulher de Ouro, pela Tipografia Cosmopolita do Rio de Janeiro. Essa edição do Leonardo mantém aí esses 3 livros, né? Ele inicialmente pretendia publicar só Ataliba, o Vaqueiro, mas depois mudou de ideia e publicou os 3 conforme eles apareceram. Então, dando prosseguimento, de uns anos para cá, Ataliba, o Vaqueiro, vem sendo reeditado, na maioria das vezes, acompanhado de anotações ensaísticas que contextualizam e relevam o valor estético literário dessa importante obra de nossas letras. As anotações trazem assinaturas de Franklin Távora, Teixeira de Melo, Manuel Paulo Nunes, Maria Gomes Figueiredo dos Reis, Maria dos Socorros Rios Magalhães e Maria do Perpétuo Socorro NN do Rego. Partindo para uma análise pessoal do conto Ataliba, o Vaqueiro, vemos-no numa corrente fronteiriça entre elementos da estética do romantismo e do realismo, e até mesmo do naturalismo, mas de um realismo ou de um naturalismo contido, mitigado e desprovido tanto da crueza tétrica do realismo de Rodolfo Teófilo, empregada no romance A Fome, quanto dos pressupostos sociológicos presentes no realismo do romance de 1930. Então, eu chamo a atenção aí desse parágrafo para a questão do pioneirismo temático de Ataliba, o Vaqueiro. De fato,
não era comum, numa obra romanesca, personagens, né, extraídos dos estratos mais baixos da sociedade, vamos dizer assim, e, sobretudo, de um sertão distante, que era o Piauí, né, o interior do Piauí, Marvão, né? E esse romance sendo publicado no Rio de Janeiro, naquela época, isso tudo era uma coisa totalmente fora de contexto, né? Mas foi o que ocorreu de fato, né? Então, ele traz para o romance esses personagens que não costumavam figurar na literatura até então, né? Então, dando seguimento aí, Dilson, pode puxar um pouquinho mais aí. Quanto à tendência romântica da narrativa, parece-nos a princípio que resulta da necessidade de se estabelecer um diálogo com o público da obra, naquela época habituados ao consumo de um padrão romantizado de romance de folhetim. Em Ataliba o Vaqueiro, os personagens românticos mostram-se claramente em duas situações específicas, pelo menos. Primeiro, na descrição idealizada dos personagens Ataliba, elegância e destreza, e Terezinha, beleza e pureza. Algo que destoa da imagem realística do sertanejo de Os Sertões, de 1902, ou seja, do Hércules Quasímodo, e segundo, do inusitado e trágico remate shakespeariano do amor de Ataliba e Terezinha, né? A trama da narrativa excede os limites do amor romantizado, pois abrange a pugna em glória entre o homem e a natureza. Vamos fazer aqui uma pequena observação. Observe que esse livro, se não fosse esse apelo ao romantismo, era para ser uma narrativa realística. E ele é realístico. Mas, como ele tinha que atender ao público, ele não poderia, ele já estava fazendo demais ao colocar esses personagens que realmente não constava na literatura brasileira. Seria muito ele romper também com os traços da literatura da época, sobretudo dos folhetins, que era de cunho romântico, para inserir uma nova proposta literária, uma proposta realística. Nós temos que compreender que ninguém tem a obrigação de ser maior do que seu tempo e as circunstâncias do seu tempo. Então, o Francisco Gil Castelo Branco, ele teve que atender às circunstâncias do seu tempo e escreveu uma narrativa tentando enquadrá-la o quanto possível numa perspectiva romântica, né? Porque essa descrição do vaqueiro se assemelha mais ao herói romântico europeu, né? Na realidade, os sertanejos não tinham essa destreza, essa elegância, sobretudo no século XIX, naqueles sertões, numa seca terrível. Essas pessoas estavam mais para a descrição de Euclides da Cunha. Mas observe que os sertões só surgem em 1902. E essa obra foi publicada antes, quer dizer, bem antes, mais de 20 anos antes. Quer dizer, ele fez muito ao tentar conciliar uma descrição realística para um público acostumado com romances mais açucarados, né? Pode passar aí, Dilson, um pouquinho mais para cima. O pioneirismo temático de Ataliba o Vaqueiro e a condição de obra predecessora do romance de 1930, observado nas anotações ensaísticas mencionadas, constatamos a primeira asserção no eu não estou conseguindo, porque a tela está... Um fato, né? Você conseguiu aí?
Bem, constatamos a primeira exceção no fato incontestável, né, de Ataliba o Vaqueiro ter sido publicado 12 anos antes de A Fome, de Rodolfo Teófilo. Né? Observe que até então, do reaparecimento de Ataliba o Vaqueiro, a obra que inicia o realismo era essa aí, A Fome, de Rodolfo Teófilo, né? Mas com o ressurgimento aí de Ataliba o Vaqueiro, inevitavelmente essa situação teve que mudar e, de fato, comprovadamente, a primeira obra, né, precursora, digamos, do realismo é, de fato, Ataliba o Vaqueiro. Né? Ao passo que a segunda revela-se no realismo empregado na descrição, né? Aí não consigo ler disso, do ambiente natural, né? E do flagelo da seca do norte. Com muita precisão, o autor descreve pormenores e... Pode me ajudar aí, Dilson? Contrastes. E contrastes da natureza, ora viçosa, ora árida, sem esquecer de pontuar os bichos do mato e a ave fauna do lugar. É comovente a angústia do vaqueiro Ataliba, face à desolação, a agonia e a mortandade do rebanho da fazenda do morro. Agora aí eu gostaria de fazer um breve comentário. Observe o seguinte: a força da descrição realística de Ataliba o Vaqueiro é muito forte. Ele descreve pormenores da seca, descreve a ave fauna e a agonia do rebanho. Eu até marquei aqui uma passagem em que isso que eu estou falando agora está bem descrito aí. Essa descrição realística dessa situação, dessa tragédia natural que ocorria aí, nós só vamos conhecer mesmo a partir de A Fome, né, de Rodolfo Teófilo. Só que esse livro do Rodolfo Teófilo, a meu ver, ele é um exagero, ele exagerou nas tintas, né? Ele colocou... Existia realmente tudo aquilo que ele descreve, mas ele passou com muita força, ficou uma coisa tétrica, pesada demais. De maneira que é em Os Sertões de Euclides da Cunha que nós vamos ver a mesma situação do sertanejo sendo descrita com realismo e força, mas com um estilo literário muito bom. Observe que a descrição de Ataliba o Vaqueiro, de Francisco Gil Castelo Branco, se aproxima muito da descrição de Os Sertões, do sertanejo, de Euclides da Cunha, pelo estilo, pela elegância da narrativa. Né? De maneira que eu não posso dizer o mesmo em relação a Rodolfo Teófilo, né, com A Fome. Né? Existe lá, de fato, ele descreve os cadáveres apodrecendo à beira das estradas, os urubus comendo os cadáveres humanos, aquela coisa terrível, né? As pessoas morrendo de sede, de fome nas estradas, crianças morrendo. É muito triste, é muito duro. O Francisco Gil Castelo Branco, ele relata a mesma situação com muita elegância, com muito estilo e com muito realismo, mas sem tornar uma coisa tétrica, como está bem lá no romance A Fome, de Rodolfo Teófilo. Né? Então, observe também que nesse realismo, ele descreve os costumes, os artefatos de uma região, de um tipo de cultura, que era aquilo que o Dobal, no poema Campo Maior, fala, né, que é fazendas de criar. Observe que aqui, na nossa região, as fazendas ali em Campo Maior e Castelo, enfim, eram fazendas de criar. Lá, o terreno não era propício para a agricultura, era para a criação extensiva de gado vacum e de rebanho de cabras e ovelhas. Né? Mas, enfim, e o vaqueiro, que ele descreve a situação do vaqueiro com o seu
patrão, um certo absenteísmo, né? O patrão era ausente, ele não morava na propriedade, ele só ia de tempos em tempos, então ele confiava ao vaqueiro uma entrega. Uma entrega é uma expressão da época que significa quando o patrão confia ao vaqueiro um rebanho. Agora, observe o seguinte, como é interessante isso. Era tudo de maneira muito medieval, era tudo na palavra falada, não havia contrato, não havia nada, era tudo verbalizado entre o patrão, o amo e o vaqueiro. E quando ele entregava, por exemplo, uma entrega, quando ele fazia uma entrega de, vamos supor, 50 reses, ao final, quando o vaqueiro fosse prestar conta, ele teria que entregar as 50 reses que recebeu lá no início. Nem que para isso ele tivesse que entregar aquilo que ele ganhou em pagamento. Porque se viesse uma seca e matasse o rebanho, não interessa. Ele tinha que entregar, ele recebeu no início 50, não poderia entregar menos. Nem que ele tivesse que entregar as reses que recebeu em pagamento. Esse pagamento, aqui na nossa região, ele recebe 2 nomes. Quarteação ou sorte, dependendo da região. De cada 4 bezerros que nasce, um ia para o vaqueiro. E de cavalo, era de cada 8 cavalos que nasciam, um ia para o vaqueiro e chamava-se partir só ou partir com o dono. E tem mais um detalhe. Esses vaqueiros só recebiam a primeira reis das 4 que nasciam no 5º ano de trabalho prestado na fazenda. Os 5 primeiros anos, ele não ganhava nada, por mais que nascesse bezerros. Ele só passaria a receber esse pagamento após 5 anos de trabalho prestado numa fazenda. E quando uma cobra, uma onça fazia um desfalque no rebanho, quem tinha que prestar conta era o vaqueiro. Não interessa se ele tinha culpa, a responsabilidade sobre isso ou não. E interessante que essa relação do patrão de exploração do empregado persiste até hoje. Você vê um assaltante chega num posto de gasolina, assalta o posto, quem paga é o frentista. Como ele precisa do emprego, do trabalho, ele tem que se sujeitar a esse tipo de coisa. Isso é muito comum até hoje. E com o vaqueiro, ele era um explorado economicamente. Ele não tinha nada de heroísmo, ele não tinha nada de elegância, era uma vida muito rústica, num local muito isolado. Você vê aí nessa narrativa, Taliba Vaqueiro, que a distância entre a fazenda do morro e a sede do município, que é Marvão, parece assim uma coisa muito distante, que hoje a gente sabe que entre Campo Maior e Castelo, no máximo 60 quilômetros, né? Não é tão distante, mas como naquela época tudo era muito difícil, era uma seca terrível, era a pé que se fazia essa viagem, então era algo muito longe, é relativo essa ideia de distância dentro do tempo e do espaço, né? E é isso. Então, dando seguimento aí, esmiuçando os personagens de Ataliba Vaqueiro, podemos inferir que eles são desprovidos da centralidade inerente ao res cogitans, razão porque não se classificam como autênticos sujeitos. Eles são apenas tipologias ou peças de uma engrenagem social arcaica em atividade no norte do Brasil, no último quartel do século XIX. Nesse painel, conservam-se os ranços da tradição cuja simbologia maior, pode subir, Dilson, cuja simbologia maior está evidenciada no pacto de vassalagem firmado entre o amo, típico proprietário da região de Marvão, e o vaqueiro Ataliba, a quem foi confiada uma entrega, em outros termos, um rebanho de gado vacum destinado ao sistema
rudimentar de criação extensiva, né? Extensiva, que é o que eu falei ainda há pouco, né? Era tudo, a tradição era oral, não existia contrato, não existia nada assinado, era tudo na palavra, né? Tudo feito na palavra. Então, esses personagens aí, o vaqueiro, Cassange, né? Cassange, ele se refere a ele como africano, né? Ele era um escravo, um ex-escravo, né? Um forro, e ele auxiliava o vaqueiro Ataliba. E nessa época, o auxiliar do vaqueiro era denominado de fábricas, eram os fábricas, né? Aquele que auxilia o vaqueiro na lida com o rebanho, né? Então, os papéis sociais desempenhados pelos personagens Ataliba, Teresinha, Tia Deodata, Cassange e Dioniso estão bem delimitados e naturalizados, para não dizer neutralidades, não se entrevendo neles a possibilidade de conflitos psicológicos ou sociais, pela mesma razão que eu já falei ali atrás. Eles não têm o res cogitam, a centralidade do sujeito. Eles não são sujeitos, por isso eles não têm conflito, nem de ordem psicológica e nem de ordem social. Dia após dia, esses personagens cumprem a existência sem grande diferença dos animais da fazenda do morro. A chegada repentina da seca agrava o nivelamento entre eles, que beira a zoomorfização, ou seja, os homens da fazenda, os seres humanos, esses personagens, sofrem tanto quanto os demais animais da fazenda e da natureza. Compete pela mesma água na cacimba, onde é travada uma luta entre a taliba e uma onça sedenta que tinha ido à cacimba em busca de água, né? Enfim, mas o homem ainda está um passo acima dos animais da natureza e dos animais do rebanho da fazenda, né? Apesar do apelo romântico e do realismo contido de Ataliba o Vaqueiro, o autor faz uma concessão no curso da narrativa. Sutilmente, na fala de Ataliba e Cassange, ele aponta para o viés político da realidade local. No caso, o absenteísmo, né, dos proprietários de terra, das fazendas, né, e também uma ligeira menção à Guerra dos Balaios. E agora, Dios, com relação a essa Guerra dos Balaios aí, ele faz uma referência que nessa época houve também uma seca similar ao da narrativa. Mas eu não encontrei mais essa passagem na narrativa, rapaz. Eu queria ler, mas não encontrei. Mas eu acho que ela está aí, porque eu não estou doido, que eu li isso foi aí no Ataliba, mas eu não achei fazer o quê, né? Eu ia ler para vocês. Puxa mais um pouquinho aí, Deus. Conforme destacamos, os perfis psicológicos dos personagens não guardam a centralidade do sujeito, visto que são meras representações do ethos, do modo de ser coletivo dos sertanejos da região norte, da região de Marvão, nesta obra delimitada nos papéis sociais dos personagens e no registro do léxico, da sintaxe, das crenças, dos artefatos, das manifestações culturais e, sobretudo, da mentalidade da gente sertaneja do Piauí. Só esses registros da historicidade piauiense já bastaria para destacar o valor documental e literário de Ataliba o Vaqueiro. Se esse livro tivesse desaparecido, nós teríamos grande dificuldade para saber como eram essas pessoas nesta época, neste lugar e nestas condições, né? Mas, graças a esse registro dele, a gente tem uma ideia, e o léxico que praticamente desapareceu pela falta de uso, está todo registrado aí, né? Ele fala aí numa febre malina, né? Que, na realidade,
essa febre malina é a febre amarela, né? É a febre amarela que tinha no Piauí nessa época, né? E matava as pessoas, né? Enfim, ele fala também como as pessoas se tratavam das doenças, com os remédios locais, né? Da casca de pau, essas coisas, esses remédios naturais, não existia remédio industrializado, era tudo se resolvia na fazenda, né? Você não tinha que sair da fazenda para buscar absolutamente nada. Tudo estava lá a doença, estava lá o remédio, tudo estava lá. Não se ia para lugar nenhum em busca de nada, tudo se resolvia por lá. Era uma vida muito difícil e está tudo registrado. Se você observar, Deus, ele relata, rapaz, as aves, o currupião, o chico preto, tudo. Quer dizer, ele não deixou praticamente nada de fora. Quando ele descreve as flores do campo durante a chuva, rapaz, é uma coisa muito bonita. Os riachinhos que tem nessa região, né, de que eles baixam muito durante o período da seca, mas no inverno eles são bem abundantes de água, né? Por fim, considerando a conjuntura cultural da época, da edição de Ataliba o Vaqueiro, que era o contexto de uma literatura romanesca elitizada, né? Familiarizada ao protagonismo de personagens da aristocracia rural, urbana, senhores de escravos, bacharéis, sinhazinhas casadoras, Ataliba o Vaqueiro apresenta uma proposta de narrativa de certo modo ousada, porque rompe os cânones habituais do romance brasileiro até então, ao inserir como protagonistas de um romance de folhetim personagens extraídos de estratos sociais inferiorizados do longínquo e desconhecido sertão do Piauí. Eu chamo a atenção aí, eu coloquei a palavra deliberadamente inferiorizado, porque se eu tivesse colocado a palavra inferior, eu estaria naturalizando as diferenças que são sociais, políticas, econômicas e culturais. Então, eles não são inferiores em essências, eles são inferiorizados. Essa é a questão. Então, esses personagens inferiorizados são colocados aí nessa narrativa como protagonistas, né? O que é muito. Não era fácil nessa época você entrar com isso daí. Nós vamos ver também o Franklin Távora, ele escreveu um romance também, O Cabeleira, né? Em que ele descreve um personagem infame, né? Um cangaceiro sanguinário, assassino e cruel, né? Que aterrorizou os sertões nesse período. Ele também foi ousado, né? Em pegar um personagem infame para fazer uma narrativa literária, né? E não é à toa que ele escreveu aí sobre Ataliba o Vaqueiro, porque ele reconheceu a importância dessa obra literária com esse enfoque, né? É por esses e tantos outros motivos que Ataliba o Vaqueiro, sem a menor hesitação, deve ser visto como uma dessas raríssimas obras literárias que merecem ser reeditadas, lidas e estudadas, mesmo após 100 anos do seu aparecimento. O Jorge Luiz Borges, ele dizia, né, que costumava ler um livro, sobretudo se ele tivesse mais de 100 anos, porque ele dizia que depois de 100 anos só ficam as obras literárias, né? Tudo aquilo que não tem força literária vai se dissipando ao longo dos anos, né? Porque é isso, né? Então, Ataliba o Vaqueiro ficou praticamente 100 anos no limbo, no silêncio absoluto, mas ressurgiu e ganhou o destaque que vem ganhando. Um amigo lá na Bahia, eu mandei esse artigo para ele, e ele ficou tão impressionado que encomendou o livro
e leu o livro e disse que não acreditava como é que, em pleno século XIX, esses personagens numa obra romanesca sendo publicada no Rio de Janeiro, né? Realmente foi um livro bastante ousado, né? E agora, era isso que eu tinha a dizer sobre esse livro, né? Nós passaremos agora ao segundo momento do círculo, que são as leituras de encantamento. Alguns leitores selecionaram passagens da obra, nós vamos obedecer aqui a ordem alfabética dos leitores, mas antes eu gostaria de apresentar aqui um pequeno vídeo sobre a concepção da capa desta edição, a edição da Nova Aliança, e anunciar que a Nova Aliança ofertou 3 exemplares da obra para sorteio. Há um questionário, um formulário a ser preenchido. Eu vou colocar o link do formulário daqui a pouquinho aqui, para que os participantes possam participar do sorteio dos exemplares de Ataliba o Vaqueiro, nesta edição, com o prefácio do professor escritor Alan Silva. Essa edição da Nova Aliança é uma edição belíssima, e a capa é de autoria de Ângela Rego. Nós somos tragados, de fato, às páginas do livro. Nós vamos ouvir o processo de concepção da capa antes de partirmos aí para a leitura dos textos. Olá, eu sou Ângela Rego, funcionária pública e ilustradora. A minha formação é licenciatura plena em Educação Artística, com habilitação em Artes Plásticas, tenho especialização em Design Digital. Eu trabalho como freelance na área de ilustração editorial desde 2009. Foi a Assis Brasil quem abriu as portas para esse mercado, e a editora Nova Aliança me concedeu grandes oportunidades. Uma delas foi a criação da arte da capa do livro Ataliba o Vaqueiro, de Francisco Gil Castelo Branco. Para o processo de construção da capa, foi necessária a realização de buscas de referência de figuras de vaqueiro, de esqueleto de boi, galhos, do mandacaru, os elementos da caatinga, né, característicos da seca. Os galhos secos, mandacarus, os esqueletos de animais e o chão rachado. E eu utilizei como referência imagens de vídeos pesquisados na internet de vaqueiros em ação. Com base nas imagens pesquisadas, trabalhei a composição da capa através da fotomontagem no Adobe Photoshop. Após a fotomontagem, iniciei o processo de transformação da imagem em desenho. Eu utilizei contornos na cor preta para definir o desenho e em algumas áreas para definir silhuetas. No caso aí são os galhos. Após a concepção do desenho, foi possível aplicar as cores que dão a ideia de calor com os tons amarelo e laranja. E uma ideia de mistério, eu utilizei esse esverdeado que, ao se misturar com laranja, fica um tom amarronzado. Traz uma ideia de mistério. E quanto à técnica de criação da arte, eu fui buscar inspiração nas histórias em quadrinhos da personagem Tex, que é um personagem de faroeste. Na representação da figura do vaqueiro em seu cavalo, eu tentei retratar o momento em que ele adentra a mata em meio a perigosos galhos secos para cumprir o seu ofício. Em substituição a estes galhos, eu utilizei o título do livro, para dar um aspecto de tridimensionalidade, um pequeno aspecto de tridimensionalidade. Bem, então é uma edição que nos convida à leitura a partir da própria capa. Parabéns, Ângela Rego, parabéns à Nova Aliança. Nós começaremos, então, as leituras de encantamento de Ataliba o Vaqueiro. Nós vamos obedecer aqui a ordem alfabética dos leitores. Inicialmente, eu vou fazer a leitura do capítulo 1º, especificamente a apresentação que é feita de Terezinha e Ataliba, capítulo 1,
Em seguida, irei fazer algumas observações. No extremo da província do Ceará, em terras do Piauí, para as bandas de Marvão, passou-se esta cena. Em linda tarde de um dos últimos dias do mês de setembro do ano próximo findo, Terezinha estava sentada em uma laje à beira de um riacho cristalino que coleava por um leito de areias, e pedregulhos. Uma grande cabaça e uma roldilha de fibras de palmeira estavam ao seu lado, indicando que viera à fonte buscar água. Terezinha era uma morena sedutora, as suas formas delineando-se em modesta saia de chita e os seios arfando sobre a alva camisa orlada de rendas, ofereciam à escultura um modelo de perfeições. As tranças espessas, escuras e lustrosas, como fios negros de seda, desciam-lhe até a cintura de ninfa. As suas mãos de criança, conquanto algo estragadas pelo trabalho, valiam um tesouro de rainha. Os seus pés de fada pendiam em um chinelozinho de capoeiro. Os seus olhos, rasgados, brilhantes, transluziam as paixões que, disse-ia, dormiam ainda nessa alma inocente. Uma rosa silvestre entre as madeixas e um rosário de contas brancas, trazendo pendente uma cruzinha de ouro, eram os únicos enfeites que ornavam esta beleza peregrina. As filhas do sertão são como as suas flores campesinas. A arte não lhes realça o valor. Desabrocham e fenecem ignoradas, mas a sua singeleza arrebata, os seus perfumes embriagam, os seus matizes deslumbram. Ai daquele que as viu, jamais as poderá esquecer. São tão lindas, tão mimosas, as flores dessas campinas e as filhas desses sertões. Assim era Terezinha. São tão lindas, tão mimosas as flores dessas campinas e as filhas desses sertões. Assim era Terezinha. O sol ocultava-se e o horizonte resplandecente de nuvens nacaradas atraía a atenção da donzela enlevada. Todavia, de quando em quando, ela abaixava do céu e a sua vista e fitava o último ponto da estrada, inquirindo com inquietação do aparecimento de alguém. Um suspiro exprimia o seu desengano, e a sua voz maviosa levava a ânsia do coração nestes versículos entoados como acento sentimental. São vivas as cores das belas flores do meu sertão. São vivas as dores dos teus amores, meu coração. O dia some-se, a noite cai, cobrindo os campos de escuridão. Todo repouso buscando vai, só tu palpitas, meu coração. São vivas as cores das belas flores do meu sertão. São vivas as dores dos teus amores no meu coração. Braviarara buscando o ninho, dos seus palmares gritando, vem, dize-me, ó pássaro, pelo caminho, viste passando, meu caro bem? São vivas as cores das belas flores do meu sertão. São vivas as dores dos teus amores no meu coração. Corrente clara do meu ribeiro, que vens de longe da solidão. Viste passando, meu vaqueiro, ó, diz que sofre meu coração. São vivas as cores das belas flores do meu sertão. São vivas as dores dos teus amores, meu coração. Ó borboleta, tornas do prado, já muito andaste, vem repousar. Dai-me notícias do meu amado. Beijando as flores, viste-o passar. São vivas as cores das belas flores do meu sertão. São vivas as dores dos teus amores, meu coração. Nuvens douradas do céu brilhante, que a terra cobrem,
dos meus primores, onde o vaqueiro, meu belo amante, por quem saudosa soluço amores, são vivas as flores das belas flores do meu sertão, são vivas as dores dos teus amores, meu coração. Um leve barulho fez Terezinha estremecer, e volvendo para ali o semblante, deparou-se com a taliba. Eu gostaria aqui de fazer um comentário ao excerto lido, antes de fazer a leitura da descrição de Ataliba. Nós temos aqui uma obra publicada já quando cronologicamente o romantismo estava aí, cronologicamente, né, em vias de findar. Cronologicamente, diga-se de passagem. E nós vamos encontrar aqui alguns traços nitidamente românticos, evidenciados aí na forma de construir o personagem. Sabemos nós que, corriqueiramente, nós identificamos o romantismo de uma maneira mais simples pela idealização, embora isso seja muito pouco para dizer sobre um texto romântico, mas nós geralmente o fazemos a princípio pela idealização. E nós encontramos esses personagens idealizados. A evasão romântica desse narrador que vai buscar na natureza uma aproximação entre o personagem e a ambiência, nesse narrador em que o sentimento se faz ver no personagem em consonância com a natureza, em que se conjugam personagem e natureza. Esse narrador, esse perfil de narrador está muito claramente aqui evidenciado em Terezinha, que é aqui comparado com o quê? Com uma flor. Mas o que nos encanta na descrição desse personagem é exatamente a simplicidade da natureza associada à simplicidade da personagem Terezinha, que é reforçada aqui a partir do seu anseio e do seu amor por Ataliba, que é externado aqui por meio de uma cantiga. Nós temos aqui uns versos que vão nos remeter às cantigas medievais. Mas, para além disso tudo, esse capítulo nos prende a atenção, começa exatamente com um costume, o de colher água à fonte. Hoje nós temos a presença dos elementos urbanos vivos nas comunidades rurais, que, diga-se de passagem, é constituída por casas que estão mais próximas umas das outras. Mas aqui nós temos uma personagem que vive exatamente onde? Que vive no século XIX. Uma personagem que começa, aliás, buscando água na fonte, um costume comum nas comunidades rurais. Enfim, esse olhar que valoriza o costume, que valoriza a natureza, que faz essa associação entre a simplicidade da natureza e a simplicidade da personagem, está aqui muito bem evidenciada. Se, por um lado, nós temos essa simplicidade e essa beleza de Terezinha, aqui evidenciada com uma aproximação com a natureza, diga-se de passagem, uma natureza que aparece nos 4 primeiros capítulos de maneira, uma natureza que é marcada pela beleza, e que do 4º capítulo em diante, porque nós temos aí antes da seca, os 4 primeiros capítulos vão focalizar o antes da seca, e um outro momento em que a paisagem é absolutamente transformada, né? Nós vamos, ao tempo que nós temos essa Terezinha com essas características, nós vamos encontrar o Ataliba como quase que esse herói medieval, expresso aí também por meio de costumes, mas expresso em sua bravura, em sua força. Vamos aí à descrição do Ataliba. Ataliba era moço, tinha a figura atlética e a fisionomia cheia de franqueza. O seu trajar caprichoso indicava desde logo que ele era um vaqueiro,
e é namorado. Com efeito, as suas peneiras, o seu guarda-peito, o seu gibão e o seu chapéu com trancelim e bordas de fios de cor eram de finas peles de bezerro, lavradas com esmero por hábeis mãos de mestre. Um maço de cordas de couro adunco, dobrado em vários círculos, passava-lhe do pescoço por sobre o braço esquerdo. Era sua faixa de honra, era o famoso laço com que prendia reis, rebelde à porteira do curral ou à necessidade de algum cuidado. O bacamarte lhe vinha a tiracolo e via-se-lhe à cintura uma larga faca de cabo de prata metida na bainha. A arma de fogo e a lâmina de aço são companheiras inseparáveis do sertanejo, são os seus instrumentos de trabalho, de combate e de vingança. Durante o dia, percorrendo as pastagens, com a pólvora, ele derruba a caça, à noite fere a onça, atocaia o inimigo poderoso. Com o ferro, prepara os artefatos próprios da sua profissão, ou deslinda em duelo terrível as contendas do momento. São naturezas especiais, as dos homens desses ermos longínquos, implacáveis no ódio, extremados no amor, fiéis à gratidão, morrem onde se prendem, como as lianas que se adunam às vertutas árvores das suas florestas. Não se dobram aos meneios dos interesses, mas estalam fendidos pelas paixões, como os jatobás que não se curvam ao sopro das ventanias e caem por terra em estilhaços, partidos pelo raio, não recuam perante o perigo, tremem, entretanto, ouvindo histórias de duendes. Então, vejam aí, aqui eu paro por aqui com a leitura e as observações, fazendo aqui um pequeno comentário ao perfil do personagem Ataliba, aí descrito. Veja que há um quê de romantismo, há o personagem romântico aí, a descrição romântica está muito bem caracterizada aí, com essa idealização desse personagem de força física e de bravura. Olha aí como é que aparece esse personagem aí ao ponto, preparado para domar a reis. Um maço de cordas de couro adunco, dobrado em vários círculos, passam-lhe do pescoço por sobre o braço esquerdo. Então, nós temos essa imagem, as cordas que lhe tomam o pescoço, era a sua faixa de honra. Veja o que é exatamente essas cordas que ele traz sobre o pescoço, faixa de honra, olha a idealização aí. Era o famoso laço com que prendia reis rebelde à porta do curral, ou a necessitada de algum cuidado. Nós temos aqui um vaqueiro, aqui descrito de forma romântica, e que não é bem o vaqueiro, né, que a gente... não é exatamente o mesmo vaqueiro que nós temos hoje, porque hoje o gado que era criado extensivamente, ele é criado, sobretudo, confinado. Nós temos reses domesticadas. Noutros tempos, o vaqueiro tinha que trazer o gado de distâncias consideráveis, sobretudo, em função da carência de estradas, por meio de veredas, em meio a espinhos e a arbustos, em meio a uma vegetação grosseira. Ele tinha que trazer e tinha que o quê? Muitas vezes, como a reis era reis, muito frequentemente reis bravas, valentes, esse gado, essa reis, ela era muito frequentemente, quando tinha que passar para as proximidades do curral, levada para o curral, ela era encaretada. Então, nós temos aqui esse herói, olha aí como é que ele aparece aí. A visão é nitidamente romântica. E aqui ele compara, olha a sua força física. Ele vai comparar com uma árvore. Ele compara com uma árvore. Ele vai compará-lo com um jatobá,
que não se curvam ao sopro das ventanias e caem por terra em estilhaços. Então, essa obra está cheia de representações, de imagens que vão buscar na natureza a personificação de sentimentos e de personagens. Nós vamos passar, então, para a segunda leitura. Segunda leitura, poeta Elmar Carvalho, que está conosco. Elmar, você vai fazer a leitura do capítulo de número 5, correto? Eu vou projetar, você me diga só a passagem exata do que você vai comentar, para que eu possa, então, projetar aqui. Na realidade, eu vou ler só um trecho desse capítulo, né? Sim. Eu irei até a página 80, até quase o final da página 80. Achava-se tudo demudado nas terras do morro. 20 dias depois da festa a que assistimos em casa da tia Deodata. O sol dardejava raios candentes e a seca aumentava os horrores dos seus assombrosos estragos. As campinas estavam tostadas, como se acaso uma torrente de fogo as houvesse sapecado. As folhas enroscavam-se, engelhavam-se, como se fossem frisadas por um ferro incandescente. As avezinhas abandonavam seus ninhos e em bandos partiam pipilando. As águas decresciam e o gado, mugindo lugubremente nos campos, tombava exangue. A miséria invadia tudo de um modo sinistro. Ataliba e Cassange não paravam um instante, não despiam mais as suas vestes de couro e percorriam os recantos da fazenda em labutar incessante. Ora procuravam tirar a pele dos animais que morriam. Ora tentavam levantar pela cauda a reis que perdia as forças e tocá-la para junto de alguma sombra, o que rareava já na mata desnudada. Mas esse trabalho tornou-se infrutífero, em consequência da enorme mortandade que, de dia para dia, de hora para hora, de momento para momento, recrudescia de um modo aterrador. O vaqueiro, então, deliberou remover todo o gado para o lado da casa de Deodata, visto conservar-se ali o riacho mais abundante de águas e na maior profundidade dele. A curta distância da cabana, entre touceiras de mandacarus ou cordas, Ataliba e Cassange começaram a alargá-lo, preparando um tanque, um reservatório que pudesse suprir d'água às extremas necessidades, se porventura progredisse o mal. Deodata tomava parte nesse serviço, malgrado do vaqueiro, e quando depunha a enxada, ia ajoelhar-se no seu oratório, dirigindo aos céus súplicas ferventes. Uma tristeza profunda apossou-se dela, e a sua energia consumia-se à proporção que se desenvolvia o flagelo. A ideia de abandonar esses lugares, onde passara a vida feliz, era um pesadelo que a aniquilava. Demais, seu marido havia lhe deixado uma pequena quantidade de gado, que adquirira com a severa economia e zelo
que empregara sempre no exercício de sua profissão. E esse cabedal, que se desenvolvia em comum com os rebanhos do proprietário da fazenda, entregue igualmente aos cuidados de Ataliba, devorava-o a seca, e a miséria já se aproximava do limiar de sua cabana hospitaleira. Essa apreensão mortificava a velha, carcomendo-lhe o físico e abalando-lhe o moral. O vaqueiro mostrava-se resoluto em não abandonar os seus deveres, sem que o impossível paralisasse todos os seus esforços. Em circunstâncias tão críticas, sem covardia e deslealdade, pensava ele desprezar a propriedade alheia que lhe fora confiada, quebrar a sua nobre aguilhada, renunciar às provanças e fugir, como qualquer desses caboclos descuidosos, que vivem na ociosidade, dormindo, caçando e levando a rede de galho em galho, para debaixo das árvores carregadas de frutos, ou para junto dos folguedos. Ele nunca aceitaria semelhante conduta. Havia ainda recursos, ainda podia resistir. Resistia, pois, com a coragem de que era dotado o seu caráter inabalável e brioso. Assim, comunicando a sua intenção ao fiel Cassange, encontrou no africano um companheiro condigno. E esses dois homens, pela primeira vez, em estreito abraço, uniram-se em um pacto de morte. Eu resolvi, Dilson, encerrar aqui a leitura, porque ela já trata dos aspectos que eu quero comentar. Porque senão ia demandar muito tempo se eu fosse adiante, e ainda tem vários leitores, eu diminuo a leitura e vou fazer agora os comentários. Porque o que eu queria mostrar era a questão da seca, da mudança que houve de antes para agora. Então, como já foi dito, o autor, o nosso Francisco Gil Castelo Branco, ele não era nenhum neófito. Ele já tinha experiências em publicar folhetins, inclusive de uma forma diferente para a época, porque nessas suas experiências, tanto de um romance como de uma ficção curta de contos, ele já usava a ironia, a verve, mudando um pouco o panorama da época aí, já de transição entre o romantismo e o realismo. Então, ele já era, de certa forma, um experimentalista, um inovador, já buscava novas substâncias em sua ficção. Ele nasceu em 1848 em José de Freitas, uma terra que tem os seus riachos, mais tarde teve os seus açudes, bem diferente já do sertão que ele usou para o romance que nós estamos a comentar. Uma região já limítrofe com o Ceará, portanto, uma paisagem de Caatinga, uma paisagem já do sertão. E faleceu em Marsella em 1891. Foi cônsul. Nas páginas antecedentes às que eu li, como já foi dito, há descrições belíssimas
da época em que a Caatinga, em que o sertão se mostra verdejante, estuante de vida, em que os próprios animais, a fauna, as aves, se mostram mais, mais vivas e tal. Então, nesse trecho que eu li, mostra exatamente essa mudança do período chuvoso para o período da estiagem. E, segundo o Herculano Moraes, esta seca referida, tratada no romance, seria a famosa seca de 1877, o que bem se coaduna com o período de vida do romancista. Então, no Ceará, havia essas secas famosas, que a pessoa dizia a seca da era tal. Assim foi famosa essa seca aí de 1877, como igualmente a de 1915, que foi retratada, foi pano de fundo do romance O 15, de Raquel de Queiroz. E isso mostra mais uma similitude entre o romance de Ataliba e o romance de 30. Esse romance que documenta, esse romance que é quase uma espécie de sociologia e antropologia em formato de ficção. Só que ele antecipou-se em muitos anos o romance de 15. E, como foi visto, ele também antecipou-se mesmo ao que era considerado o marco inicial do realismo. Ele antecedeu, como dito pelo nosso amigo que nos antecederam, no caso, o nosso prezado amigo Alan Silva, antecedeu o próprio Rodolfo Teófilo, que é considerado como o marco inicial aí do realismo. E é diferente porque ele tem mesmo a elegância, escreve mesmo bem, a linguagem elegante, clara, e com momentos de verdadeira prosa poética, né? Ele usa aí as comparações, usa recursos que se usa na poesia, tomando a sua prosa momentos de verdadeira prosa poética e pela beleza de certas imagens, de certas metáforas. E, inclusive, ele teve esse viés de colocar, quase que como um contraponto, colocar a poesia dentro do próprio romance. Dentro da prosa, ele usava transcrever poemas. Muito bem. Então, como dito, esse flagelo era uma coisa terrível, essa seca. E essa seca de 1877, ela se prolongou até 1879. Foi uma seca cruel. E de modo que essa seca foi tratada pelo Vicente Miranda. Vicente Miranda escreveu um importante livro, 3 séculos de caminhada, em que ele fala da genealogia da Ibiapaba, mas também de certos entrelaçamentos familiares que se espalharam pelo Piauí. Tanto famílias da Ibiapaba, mas que também se espalhou por regiões de Piracuruca, Batalha e várias outras cidades do Piauí. Mas o Vicente tratou disso no seu livro O Arraial de Paris, um importante livro em que ele mostrou uma concentração de retirantes
que ficavam nos arredores de Viçosa, esperando por ajuda aí dessas comissões de socorro, e que sofriam horrores, chegando às vezes às raias da prostituição. Eles ficavam nesse arraial para angariarem forças, né? Se recuperarem da exaustão das viagens para depois prosseguirem em demanda do Piauí, de Teresina, de União, dessas cidades onde não havia problema de água, né? Seguindo mais ou menos aí, procurando a beira do Parnaíba. Então, um livro muito importante, esse livro do Vicente, até porque ele, dentro do livro, ele conta outras histórias, inclusive a história de uma chacina que houve lá na Ibiapaba, e também a história de uns retirantes que ele acompanhou, mostrando, inclusive, o ponto de desespero em que essa família chegou ao ponto de dar uma criança lá para uma família de Barras, parece que de Barras criaram, e quanto eles tinham condições de pegar de volta essa criança. Então, é uma coisa terrível essa seca, e isso é bem visto também por Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, que conta a saga da época de fartura, de verdura, de verde, do sertão, em que, inclusive, ele tem aquela imagem muito linda, né? Do verde dos teus olhos se espraiar na plantação. Estou fazendo aqui uma citação livre, não é exata, mas que muitos consideram dos mais belos versos aí da língua portuguesa. Mas tem aqueles momentos tenebrosos em que ele fala também das aves de arribação que migram, que se vão nestas secas medonhas, e que esse livro e esse capítulo aí aborda exatamente isto. As próprias aves, os próprios animais fugindo da própria seca ou em situações terríveis, em que tem as famosas aves de arribação que o nosso Luiz Gonzaga trata disso, como trata também da decadência de fazendas, ele trata também de outras mazelas, da indústria da seca e assim por diante. O Luiz Gonzaga trata de tudo isso e o romance vai por aí assim. Por outro lado, nesse capítulo, ele fala também da labuta do nosso Ataliba, do Cassange, também da tia Deodata e da Terezinha, eles tentando resistir o máximo ali. Foram os últimos da localidade, daquela região, a saírem de lá, resistindo o máximo que podiam, através de serviços como, por exemplo, tentar reanimar as reses, tentar aproveitar pelo menos o couro do animal para vendê-lo depois. Cabendo aqui se ressaltar que essa criação de gado era extensiva, sem nenhuma tecnologia, sem nenhumas técnicas de manejos que hoje se usam. E ainda mais porque esse criatório provavelmente se destinava só à venda das reses. Assim, não há que se falar em nenhum outro aproveitamento que o gado tinha, como, por exemplo, ser charque. E charque era antigo no Piauí, vem desde o comendador Diniz, desde Domingos Dias da Silva, passando por Simplício, que já se tinha essa tecnologia, essa sabedoria das charqueadas, e muito menos dos laticínios, né? Do aproveitamento do leite em a fabricação de queijos, requeijões e doce de leite, essas coisas. Coalhada, etc., não tinha nada disso. Então, quando essas
estavam nessa situação de exaustão, era tudo perdido, ela morrendo porque eles eram usados apenas para venda, né? Vender aí em outros lugares. Pelo que me denota aí as descrições do romance. Essas seca aí que ele retrata me lembra até um texto que eu li muitos anos atrás, mas que sequer recordo em que livro, não tenho a mínima lembrança do autor, mas era uma descrição terrível em que uma pessoa tinha vindo do Recife para comprar coisas no Ceará, e quando ele já, me parece que ia voltando, ele viu uma mulher linda em desabalada carreira, fugindo de uns homens, e os homens correndo atrás dela para comê-la literalmente, devorá-la, transformá-la em alimento. E esse comerciante aí negociou com esses homens e deu um dos cavalos que ele tinha, porque ele tinha um outro, e aí deu um cavalo para eles para que eles comessem, devorassem lá o cavalo e soltassem essa moça. E como a mulher era bonita, ele terminou botando-a na garupa do seu cavalo e a levou, e depois passou a conviver com ela, casou-se com ela. Então, tinha essas coisas escabrosas aí nessas secas, inclusive a prostituição, outra coisa. E nesse capítulo aí, eu não li essa parte, mas tem eles tentando fazer com que a velha Deodata, né, a tia Deodata, fosse embora, se retirassem. E ela teimava em permanecer ali, como também era desejo dos outros, eles foram resistindo, e a muita custa é que eles conseguiram fazer com que essa tia Deodata, mãe da Terezinha, noiva do nosso Ataliba, aceitasse seguirem para outras terras onde pudessem escapar desse flagelo da seca. Então, eles partiram, posteriormente, já em outro capítulo, eles partiram como retirantes, né? Fugitivos da seca, com toda um cortejo de misérias e dramas que isso aí tem, mas que não vou aqui fazer um spoiler disso. E até culminar o romance com aquele desfecho trágico que o nosso Alain chamou de shakespeariano, mas uma verdadeira tragédia grega lá do final, que eu deixarei à curiosidade do leitor. Também lembro aqui que nesse capítulo tem também a fala das personagens, através de discurso direto, a fala. Então, nesse discurso direto dele, que ele imprime aos seus personagens, eu notei que ele não faz muito macaqueamento, não faz caricatura da fala sertaneja, embora ele a caracterize um pouco como uma linguagem sertaneja, mas sem aqueles exageros que alguns romancistas imprimem, querendo imprimir ali certos cacoetes, certos tons caricaturais. Enfim, creio que é um grande romance, acho que dá para perceber isso através dessa pequena leitura que eu fiz, e creio sejam essas palavras as que eu deveria dizer para o pequeno trecho que eu li. Obrigado. Obrigado, poeta Elmar Carvalho, pela sua leitura de Encantamento de Ataliba o Vaqueiro. Nós vamos ouvir agora a leitura do professor e escritor Hernani Jatirana. Vai fazer aqui a leitura do capítulo número 6. Na verdade, eu faria a leitura propriamente do poema, né, que começa com Cava, cava ao caçador, capítulo 6.
Então, o Alain dissera antes que havia uma espécie de regramento, né? Os personagens estariam iguais ao procedimento, ao comportamento dos animais, o que é muito comum num romance deste naipe. Então, após uma leitura mais acurada, eu percebi que talvez, quando o narrador introduz este poema, que na verdade é uma cantiga de trabalho, é como se ele desse voz aos personagens para captar-lhes um quê de humanidade, um quê de sua ânima, né? De sua alma. Outra coisa também interessante que eu percebi, nunca me havia dado conta, é de que o espaço temporal entre este romance e o 15 de Raquel de Queiroz é de 50 anos, é muito tempo. Porque eu devo dizer que eu tinha uns certos preconceitos em relação ao romance que agora o Alain os pulverizou. Mas eu não vou mais delongas, eu vou ler aqui. Dizendo o seguinte, que o capítulo 6º, ele é uma introdução, né? Então, eram 10 horas da manhã, o calor já abrasava, Deodata aparecera ouvindo a voz de Dionísio e por aí vai. E, num certo momento, os homens se juntam, a Taliba e seus amigos, eles se juntam, o Dionísio, o Cassange, para cavarem uma cacimba. E, num dado momento, a Deodata, ela não se contém, ela já é uma senhora de certa idade, e ela adentra a cacimba e começa a cavar também. E todos eles pedem que ela pare com aquilo, porque ela está se cansando à toa. E até que, no final, eles batem numa pedra e todo mundo sabe que quando você está cavando uma cacimba, que alguém atinge uma pedra com essa dureza daqui, é fim de linha, não tem para onde ir mais, né? Muito bem. Eu também então, eu vou ler aqui o poema, que tem uma levada nesse sentido. Cava, cava, ó caçador, um poço para beber. O gado desta fazenda, que da seca vai morrer. A chuva não quer chover, nem a desgraça parar. Os campos ficam secos, o riacho vai secar. Cava, cava, ó caçador, um poço para beber. O gado desta fazenda, que da seca vai morrer. A mata ficou sem sombra, a roça sem plantação, a caça foge assustada das terras do meu sertão. Cava, cava, ó caçador, um poço para beber. O gado desta fazenda, que da seca vai morrer. Lá vai correndo o veado, vai voando o gavião, fogem todos assustados das terras do meu sertão. Cava, cava, ó caçador, um poço para beber. O gado desta fazenda, que da seca vai morrer. Aqui não posso ficar, mas fica o meu coração. Vou-me embora para longe das terras do meu sertão. Cava, cava, ó caçador, um poço para beber. O gado desta fazenda, que da seca vai morrer. Adeus, ó minha cabana e os meus laços do sertão. Adeus, eu vou para longe, mas deixo o meu coração. Cava, cava, ó caçador, um poço para beber. O gado desta fazenda, que da seca vai morrer. E o narrador continua dizendo o seguinte: atraídas pelas trovas do caçador, algumas mulheres, e a Deodata à frente, vieram para o riacho e, imitando o exemplo da velha, irrequieta, tendo sob a vista a água porejando pelas paredes do tanque, entraram nele, apanhavam a terra do fundo em cacos e lançavam-na para as bordas superiores, que é o que eu falei antes. E
a narração continua e mais adiante tem uma repetição dos versos, uma última repetição. O caçador continuou a manejar a alavanca e reatou o seu canto de despedida. Cava, cava, ó caçador, um poço para beber. O gado desta fazenda, que da seca vai morrer. Então, eu tive a curiosidade de perceber também os nomes dos personagens. Então, Deodata, eu tenho uma amiga chamada a Deodata, que é enviada por Deus, protegida por Deus, prometida por Deus. Dionísio, todo mundo sabe, o grego lá, né, o personagem dionisíaco, o Deus, toma vinho, dá a ideia de ser meio perdido nas coisas. A Taliba se refere a ave da felicidade, mas, ao mesmo tempo, é o nome do último rei dos Incas, que também tem a constituição chamada Atahualpa. Enfim. Então, eu devo dizer novamente que a proporção, né, que eu fui ouvindo o Alan, alguma coisa em mim se modificou. Eu estou muito feliz por isso. Eu fico muito feliz quando alguém me dá uma informação em literatura que acende uma coisa que eu tinha ali, mas não tinha percebido. Porque, claro que eu tinha lido a Taliba algumas vezes, e uma coisa que me era amassante é o fato do narrador aqui sempre parar e explicar um determinado objeto, uma determinada constituição social, ao passo que no romance, o 15, não existe isso. É um narrador mais qualificado, mais sagaz. Agora, quando eu percebi claramente esses 50 anos que separam as duas obras, aí você tem que dar todo o desconto em favor do Ataliba, né? Do romance. Isso é uma grata surpresa. O fato também do autor ter que fazer um equilíbrio, um balanço entre agradar um público meio acostumado a coisas românticas e, ao mesmo tempo, colocar a aridez da paisagem, mas sem chegar na coisa escabrosa que outros fizeram, não é fácil. A gente que escreve sabe que isso é complicado. É um pacto que você faz com um leitor virtual. Você quer abrir para esse leitor uma nova perspectiva, tanto do ponto de vista de conteúdo como formal, mas você tem que ter um gancho, porque é aquela máxima da comunicação. Se você apresenta, em termos de arte, no caso o romance, elementos totalmente novos, você não tem como ter o gancho para quem está acostumado com uma coisa anterior. Então, tem que ter um gancho entre o antigo, o tradicional, e esta coisa que aponta para algo novo. Então, nesse sentido, eu cheguei a compreender perfeitamente estas coisas que, para mim, outrora, eram quase que uma imperfeição no romance. Claro que é um ponto para se perguntar até que ponto o autor estava ciente disso. Finalmente, eu diria o seguinte, né? Para não me estender muito, porque a proporção que outros vão lendo antes, você vai pensando, o que é que eu vou dizer agora? Mas, assim, eu queria pontuar isso, né? Que toda vez que o narrador, pelo menos nessa parte que eu li aqui, quando ele apresenta um poema que eu considero uma cantiga de trabalho, é como se o narrador deixasse um espaço para que o leitor vá mais a miúde na alma dos personagens, né? Então é isso. Passa adiante aí e é sempre um prazer, Dilson. Você é o nosso comandante em chefe aí. Obrigado, professor escritor Hernani Jatirana. Nós vamos ouvir a leitura do professor Washington Ramos. Boa noite, professor. Boa noite.
É um prazer estar participando deste debate, estou aprendendo. Agradeço ao professor Dilson o convite. Muito obrigado, professor Dilson. Estão me ouvindo todos? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, professor. Eu pediria ao senhor só permissão, um minutinho, enquanto eu projeto aqui o arquivo, e precisamente o capítulo 3º, tá? Professor Washington, fique à vontade, seja bem-vindo. Está projetado o capítulo 3. Obrigado. Bem, antes de fazer a leitura, eu não vou nem fazer a leitura toda, porque é um capítulo meio longo, eu vou apenas comentar. Eu vou ler alguns trechos, mas eu vou dar mais atenção aos comentários que eu pretendo fazer. Bem, antes exatamente de entrar nos comentários, na leitura, eu quero aqui fazer assim uma espécie de agradecimento e de homenagem às professoras, né, do Departamento de Letras da Universidade Federal do Piauí, que fizeram um verdadeiro trabalho braçal com esta obra, A Taliba o Vaqueiro. Porque a gente sabe que elas foram ao Rio de Janeiro, né, e copiaram, para fazer uma nova edição desta obra, elas copiaram o romance todo, A Taliba o Vaqueiro, elas copiaram manualmente. Quer dizer, a gente vê que é um romance pequeno em termos de páginas, de extensão. Mas vai copiar um romance desse todinho à mão. Não é mole, é um trabalho braçal. Foram as professoras Socorro Neiva, a professora Maria Figueiredo, e outras professoras, parece que o professor Fabiano também. A professora Socorro Neiva, a professora Maria Figueiredo foram minhas professoras no curso de Letras da Universidade Federal do Piauí. E, em nome delas duas, eu agradeço aos outros que tiveram esse trabalho braçal de copiar essa obra, né? Que não é um trabalho fácil. A gente que está assim de fora pensa que é fácil, mas não é fácil, não. Você copia. E por que elas tiveram que copiar à mão? Porque esta obra, A Taliba o Vaqueiro, lá na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, ela estava na relação das obras literárias que não podiam ser fotocopiadas, não podia tirar fotocópia porque poderia estragar o livro, né? Então, por isso que elas tiveram que copiar. Então, nós devemos muito a elas, a essas professoras, a cópia dessa obra, né? A segunda edição dessa obra, que foi um trabalho magnífico que elas fizeram. Talvez o mais importante trabalho que o Departamento de Letras da Universidade Federal do Piauí fez em todos os tempos. Eu digo talvez, né? Bem, um outro comentário que eu quero fazer antes de começar a leitura é porque ainda hoje, inclusive nesta nova edição aí da Nova Aliança, se diz que A Taliba o Vaqueiro, o romance do Norte, o romance que se passa no Norte. Eu acredito que seria mais adequado o romance que se passa no Nordeste, no Piauí. Essa coisa de romance do Norte, uma coisa que vem lá do século passado, do século XIX, XVIII, né? Porque para eles lá da região Sudeste, né? De Minas, da Bahia para cá é Norte. Da Bahia até o Amazonas, o Acre, é tudo Norte. E a gente nota que há um certo desprezo, um certo preconceito, não de todo mundo, mas de grande parte do pessoal da região Sudeste. O Norte é atrasado, não está com nada, não sei o quê, tem isso. Então, eu acredito que deve se atualizar essa expressão, né? O romance do Nordeste, um romance regionalista e, ao mesmo tempo, universalista, né? Que todo romance que trata do sofrimento humano é um romance universalista, né? Bem, agora, começando a leitura. Cassange era uma figura exótica, repetímo-lo. Pequeno e esguio, tinha uma cabeça grande, encarapinhada de cabelos brancos cinza, que lhe desciam pelo rosto alongado, abastecendo-lhe a barba de judeu agiota.
esse plural aí, cabelos brancos e cinza, me parece que não está bem correto, não. O correto seria mesmo cabelos brancos-cinza, né? Não precisa esse branco no plural. Porque um adjetivo composto que tem um substantivo, que no caso é cinza, não precisa ir para o plural, a gente sabe disso. Espessas sobrancelhas escondiam os olhos de rato, e a larga boca ocultava dentes alvíssimos. O mais era vulgar. Fora importado da África ainda mulher que conservava o nome de sua terra natal. Há muito que ocupava na fazenda o lugar de fábrica, né? O vaqueiro fábrica já foi explicado o que é. Qualificação que se ali dá ao escravo ajudante do vaqueiro nos estabelecimentos de criação de gado. Servira sob as ordens de vários patrões, sendo o último o marido de Deodata, falecido havia 5 anos, e a quem substituíra a Taliba nas suas funções. Cassange era octogenário, mas bem disposto ainda. O seu traje de coraça, cerzido em vários pontos, harmonizava-se com o corpo, cuja fortaleza, todavia, se poderia equiparar a esses objetos que, conquanto envoltos em camadas de ferrugem, conservam a primitiva rigidez resistente à força. Vejam que comparação bacana que ele fez aí entre a força a disposição, a resistência, a força do Cassange com o ferro, né? Muito legal essa comparação. É um tipo de imagem bem literária, bem criativa, né? Humilde, folgazão, prestimoso e leal, o africano era estimado de todos. Eu quero reforçar isso aí. O africano era estimado de todos, servindo-lhes de calendário vivo acerca das coisas relativas a essas paragens. As pessoas idosas consultavam-no, as moças gracejavam com ele e lhe confiavam os seus segredos. As crianças queriam-lhe tanto bem que em sua passagem corriam todas batendo palmas e o acolhiam em triunfo, exclamando: lá vem o Cassange, lá vem o Cassange. É que o velho nunca se esquecia e tal e tal. Agora eu quero parar por aqui para fazer o seguinte comentário. A gente sabe que o Cassange é um preto retinto, um preto legítimo, digamos assim. Mas neste capítulo e no livro todo não há nenhuma nota de preconceito. Quer dizer, em relação ao Cassange, a ausência de preconceito racial, a ausência de preconceito de cor é uma constante. Eu acho isso um ponto positivo nessa obra, eu admiro isso. E eu admiro ainda mais essa ausência de preconceito, porque não é uma coisa ideológica, não é um posicionamento ideológico do autor, do Francisco Gil Castelo Branco, não é. Né? É isso que eu acho bacana. Quando a gente encontra em um romance alguma coisa que a gente vê como positiva e que não tem uma base ideológica, como a gente vê muito hoje. Hoje o que a gente mais tem é escritor engajado, não é? Escrevendo sobre preconceito de cor de maneira engajada. E se é de maneira engajada, o que tem muito hoje, isso tira o valor estético. Isso acaba com o valor estético, com o valor literário da obra. Então, eu bato palmas para o Francisco Gil Castelo Branco por ele ter colocado esse personagem aí, por ele, digamos assim, estar combatendo o preconceito, mas sem nenhum fundo ideológico, sem nenhuma base ideológica, sem nenhuma crítica ideológica. É isso que eu acho bacana, né? Outra coisa, eu não conheço na literatura brasileira, não conheço desse período aí, eu não conheço, nem do período posterior, nem agora no século XX, eu não conheço nenhum personagem negro, não conheço, colocado assim como o Cassange está colocado aí, colocado sem ideologia, colocado espontaneamente, eu não conheço. Se a gente der uma olhadinha na literatura, no período literário da época, a gente vai ver, nós vamos ter o quê? Vamos ter a escrava Isaura, que é branca. A Isaura não é negra, ela é branca. Nós vamos ter o José de Alencar, que coloca como heróis de seus romances o índio e o branco. O negro, nem pensar. Não é? E depois disso nós temos o quê? Nós temos aquele romance do escritor cearense, não é?
o bom crioulo, que o preto é colocado lá como um objeto sexual, digamos assim. Então, não há no período... Agora, no século XX, tem umas obras engajadas aí, mas são medíocres, né? O que melhorou um pouquinho foi o livro de contos O Negro Vai à Forra, de um escritor, aquele escritor de... Edilberto Coutinho, se não me engano. Um escritor que escreveu um belo livro chamado Maracanã, Adeus. Mas não tem assim, um negro colocado espontaneamente como um herói, porque o próprio narrador aí, ele chega a chamar o Cassange de herói. Ele diz que o Cassange é um herói, né? Então, pontos para o Francisco Gil Castelo Branco nesse sentido, que a gente percebe o Cassange como herói, mas esse herói não tem uma base ideológica, ele não tem a intenção, eu vou combater o preconceito e tal, não tem isso. É uma coisa espontânea, não é? A criação espontânea. Bem, vamos subir mais um pouquinho, Dilson. Então, com esses outros predicados, né? Com esses e outros predicados, com esses e outros elogios, né? Demais querido e familiar em casa de Terezinha sobre a razão africana para se iludir acerca do que se passava ali. E dominando logo com este equívoco a leve pressão do vexame que ele causava a queda inopinada, porque antes ele tinha levado uma queda, né? O velho quase se sentia orgulhoso de provocar aquela hilaridade, e entes que eram tão caros por mais de um motivo. Causar-lhes qualquer incômodo ou vê-los atribulados soturnos, se ele ia cruenta mortificação. Dar-lhes ensejos de mais leve satisfação era o mais subido prêmio que poderia lograr a sinceridade do seu caráter de herói, né? Quer dizer, todo mundo elogia o Cassange, inclusive o narrador. Todos os personagens gostam dele, até o narrador, né? Eu não conheço isso na literatura brasileira, não conheço. Eu conheço um conto de um escritor norte-americano chamado Trudeau Anderson, que o conto se intitula Quero Saber Por Quê, em que um personagem negro é elogiado assim à maneira do Cassange também. É o único que eu conheço no mesmo sentido. Retirou-se, portanto, para tirar os arreios de seu animal e peá-lo. Conduziu a sua bagagem assaz complicada para o interior e armava a rede, a convite de Deodata, confirmado pelo vaqueiro, o que de algum modo surpreendeu ao africano, mas em certas eventualidades os fatos esgueiram-se da nossa atenção, por mais significativos que sejam. Pode subir mais um pouco. Pode subir mais um pouco, Dilson. O que eu quero agora comentar tá bom aí. O que eu quero agora comentar é o caráter humorístico desse capítulo, entendeu? Eu acho que os colegas aí já perceberam que tem um caráter humorístico. E o caráter humorístico ele se concentra principalmente na tia Deodata. A partir daí, quando ela vai verificar as compras que o Cassange fez lá na cidade, né? Ele fez umas compras e ele trouxe. Inclusive, quando ele esteve lá na cidade, ele assistiu a uma missa em louvor da alma do finado marido da tia Deodata. Vejam bem, ele foi encarregado pela tia Deodata de mandar celebrar essa missa, um negro no século XIX, pleno século XIX. Aí, fala a velha, 6 varas de madapolão, e molhando as pontas dos dedos da língua, puxava a fazenda. Ixi, não é encorpado. Quanto pagou por isso, Cassange? Você vê que é um diálogo ágil, apesar de nesse diálogo existir um pouco da linguagem lusitana, que era comum ainda na época no Brasil, mas você vê que ele tem uma agilidade de diálogo. Claro que não é uma agilidade de diálogo como a de Luiz Fernando Veríssimo, como a de Luiz Vilela, como a desses grandes escritores de hoje. Não é. Mas é uma linguagem ágil, principalmente se considerando a época, né? Meia pataca vara, que manta. Ixi, isto é retalho. Quem te vendeu coisa tão pife foi na loja de Zé Cartucho. Logo vi. Não é à toa que aquele renegado tem focinho de herege. Eu acho isso engraçado. É da tia Deodata. Não é à toa que aquele renegado tem focinho de herege. Deus me perdoe o falso testemunho. Aquele homem não é capaz no seu negócio. É capaz, aí acho que significa honesto, decente, né?
É um Judas. É a segunda velhacada que me prega. Ixi, toma, rapariga. Agora, quando ela usa a palavra rapariga, é porque isso aí é influência lusitana, né? Quem sabe que em Portugal, rapariga significa moça, né? O feminino de rapaz. Mas aqui no Brasil, rapariga, principalmente no Nordeste, tem um sentido pejorativo, significando prostituta, né? Mas aí, digamos assim, é um diálogo ágil da tia Deodata, mas ele tem umas misturas na presença da linguagem lusitana também, né? Isso só presta para a saia de baixo. Está o dinheiro da tua galinha pedrez. 10 côvados de chita. Quem, gente? Que lindeza. É outra coisa. Olha este papagaio, rapariga, como está parecido. É um periquito, mamãe. E esta ramagem é a flor de maracujá, senhora Taliba. Espie bem. Quanto vale? Olha, esse espie bem. Isso aí já é uma coisa bem nordestina, né? Bem sertaneja. Espie bem. Quanto valeu esta chita, Cassange? Um patacão, tia Deodata. Pois não é cara. Onde a comprou? Foi na loja do seu Zé Cartucho. É verdade. Mandaste seu padre dizer a missa por obra de meu defunto? Pode subir, Deus. E assim, tia Deodata, ele rezou a missa e foi cumprida. Gostei. 2 meadas de linha, 2 varas de alfinetes, um papel de agulhas curvas. Vê, rapariga, o fundo parece tão estreito. Uma vara de fumo. Ixi, este fumo não é lá para que se diga. Ó, cheio de sol, sua Taliba. Pode subir, Dilson. E assim, tia Deodata, tem cheiro e é bom para mascar. Quanto deu por isso, Cassange? 29 vinténs, tia Deodata. Que manta, onde comprou? Na loja do seu Zé Cartucho. Aquele renegado, Deus me perdoe. Nunca tem bom fumo de rolo, só tem fumo de corda de vazante. E por aí vai o diálogo, que é um diálogo, apesar da influência do português lusitano, apesar da influência da linguagem tradicional da época, é um diálogo ágil. Isso é um ponto positivo para a obra, né? Pode subir mais. Dilson, pode passar mais. Eu quero chegar bem aí, porque são muitas coisas, né? Aí aparece o Ataliba, aliás, o Cassange tocando o seu brimbal, né? Que ele toca brimbal. Agora, o próximo diálogo. Vamos para o próximo diálogo. Pode subir mais um pouquinho. Próximo diálogo. Espera aí, volte aí. Aí, tá bom. Vamos ver esse diálogo agora aí, né? Ele diz aí. Não me trouxestes novas da vila, pois abre as ouças, porque temos coisa grande por casa. Adivinha? A égua baia teve um outro foveiro, tia Deodata. Qual, Cascavéis? Você vê que ela dá uma resposta engraçada, né? Então, o africano meditou um instante. Então, descobriu-se o garrote laranja. Que piranha estonteada! Isso é a velha, né? Que piranha estonteada! Ah, tia Deodata, está acolá. E satisfeito, ele indicava o veadinho encolhido debaixo do tamborete. És mais... Aí a velha responde, né? És mais tolo do que o jabuti que subiu ao céu com a águia. É sempre dá uma resposta engraçada, né? Aí, continuando. Cassange desapontou. Quero saber quem vai se casar? Quem, tia Deodata? A Joaninha do Queimado? Ixi, o Delambido. Quem se lembra das tuas cunhãs, que não prestam nem para fazer renda de bico? É teu amo, capivara. Você vê que a velha é engraçada, né? É teu amo, capivara. É o meu amo? Com minha filha, gavião velho. É a brincadeira que a tia Deodata tira. Então, eu acho engraçado essas falas da tia Deodata, né? É com minha filha, gavião velho, né? Chama o Cassange de capivara, né? Teu amo, capivara. Então, eu vejo isso com humor, né? É uma coisa bem humorística esse de diálogo, né? Além da agilidade que ele tem humor também, e o humor que é efetivado principalmente pelas falas da tia Deodata. E seguindo mais um pouco, agora eu quero colocar mais um outro aspecto. Dilson, pode subir mais um pouco. Vou subir mais um pouco. Espera aí, deixa eu ver aqui. Deodata acabou, né? Deodata acabou dentro em pouco por imitá-lo, e de par tirava-lhe a fieira. Terezinha foi ao quarto buscar sua viola para a Taliba e o cavaquinho para o acompanhar. E os noivos brilhavam rememorando suas cantigas
aos sons frenéticos. Pode subir mais um pouco, Gilson. Não sei se terminou aí o capítulo. Terminou, não. Dos respectivos instrumentos. Também ouvindo-se carpi em lá o bemol, carpi em lá bemol o urucungo de Caçanjo. Urucungo é a mesma coisa que berimbau, marcando o compasso ao remexido e peneirado fandango da tia Deodata. O folguedo durou 2 longas horas e não pararia, por certo, se a velha, sentindo sair esbaforida, não o suspendesse, ordenando o repouso. Basta de folia, minha gente, vamos rezar, rapariga. Recolheram-se, mas ninguém dormiu naquela casa. Caçanjo de debalde tentava conciliar o sono depois de haver saboreado o seu iamba, né, o seu cigarrinho de maconha. Erva que fumava em um cabaça que dá, segundo os constos, a embriaguez do ópio. Então, a embriaguez do ópio. Por fim, viera a aquecer-se junto de uma fogueirazinha que acendera, coisa que dispensava que não dispensava. E, travando conversa com a Taliba, viram romper a madrugada. Deodata e Teresina, em balanço nas suas redes, fizeram outro tanto. A velha aconselhava a menina acerca dos deveres conjugais, e a moreninha ouvia com o pensamento presente a Taliba. Agora, um terceiro aspecto, que o primeiro aspecto que eu destaquei foi o aspecto da ausência de preconceito, né, do personagem Caçanjo. Não tem preconceito em relação a ele, ninguém tem preconceito em relação a ele, pelo contrário, ele é querido por todos. O segundo aspecto que eu destaquei foi o humor, efetivado principalmente pela tia Deodata, né, a agilidade nos diálogos. E, por fim, eu quero destacar um terceiro aspecto, que é a linda união, a forte e bonita união entre essas 4 personagens, né? Tia Deodata, Terezinha, a Taliba e Caçanjo. São personagens pobres, são personagens humildes, mas como elas são unidas, né? Como é bonita essa união delas. Isso aí nos lembra o seguinte, que é uma constatação que todo mundo sabe, que é o seguinte: as pessoas, quando são pobres, elas são mais unidas, elas são mais fraternas, são mais amigas, né? Elas são mais disponíveis, né? Até se relacionando com aquele ditado que diz: quem menos tem, às vezes é quem mais dá. Né? Então, como isso é bonito. Quando as pessoas melhoram de condição financeira, ficam mais egoístas. Todos nós, isso é um comportamento, infelizmente, de todos nós seres humanos, ou de quase todos nós. Quando as pessoas ficam mais ricas, elas ficam mais isoladas, mais egoístas, mais voltadas só para si mesmas. Né? Então, o terceiro aspecto que eu coloco na interpretação desse capítulo é esse: a unidade, a fraternidade, o amor, né? A união entre essas 4 personagens. Né? Então, é basicamente isto o que eu percebi neste capítulo. Eu não sei se consegui me fazer entender, mas é basicamente isto. Muito obrigado a todos pela atenção. Terminado. Muito obrigado, professor Washington, pela leitura de Encantamento que o senhor realizou, de A Taliba o Vaqueiro. Nós franqueamos a palavra para quem dela queira fazer uso, agradecendo aqui a presença de todos. Vou registrar aqui a professora Paula Fabrício de Sá, professora de literatura piauiense, e alguns de seus alunos. A palavra está franqueada para quem dela queira fazer uso. Gilson, o professor disse que eu queria fazer uma indagação para o Alain. Ou não, João, fique à vontade. Alain, eu ouvi atentamente o teu prefácio e nas falas também do poeta Elmar, meio que o Ataliba Vaqueiro, ele antecipa, né, o realismo e vai mais um pouco além, né? Antecipa aí o romance de 30. E o que eu quero saber de você, Alain, ou de qualquer outro colega que esteja aí, é se é possível fazer algum tipo de aproximação, a mínima que seja, entre o Ataliba, o Vaqueiro, e o Vaqueiro Fabiano.
do Graciliano. Certo. No João Vida e Luiz, Seca. observe o seguinte. Como Tinha construção de algo mais. personagem, evidentemente, né? Personagem, Sim, a construção de sim. personagem, né? Quando eu fui fazer esse ensaio, ele era maior. Mas aí ele ia perder a objetividade, porque ele teria que ser o máximo possível didático. Então, eu estava fazendo uma apresentação da obra, não um estudo aprofundado da obra. Então, eu tive que retirar algumas coisas. E do que eu retirei dessa nota ensaística, eu vou pontuar para a gente chegar exatamente nesse ponto que você observou. Primeiro, o professor Washington até aludiu a isso, a questão da expressão norte e não exatamente nordeste, por que foi mantido nesta edição, né? Muito bem. É que a época dessa edição de Ataliba, o Brasil era dividido em duas grandes macro-regiões, norte e sul, certo? E a partir de 1922, a partir de um congresso que houve no Recife, que foi organizado por vários intelectuais, entre os quais Gilberto Freire, que se começou a falar a palavra Nordeste, que não aparecia na língua de imprensa nacional, só a partir de 1922 para cá. Isso está muito bem explicado pelo Durval Muniz, naquele livro famoso, A Invenção do Nordeste. Então, o Nordeste, não existia essa palavra até então. O Nordeste foi uma delimitação do Instituto Federal de Obras contra as Secas. Era a região que compreendia o polígono das secas, que ficou denominado Nordeste. O Gilberto Freire, lá nos Estados Unidos ainda, escreveu 100 artigos, exatamente 100. Depois houve um congresso em Recife, em que se foi falado no Manifesto Regionalista, que vai desencadear o regionalismo de 1930, né? Então, a partir daí, começou a se desenhar o Nordeste. E aí, o Gilberto Freire vai escrever um livro chamado Nordeste. Só que o Jaci Menezes, quando leu esse livro, disse, mas o Ceará não está no Nordeste? E escreveu um outro livro intitulado O Outro Nordeste, porque o Nordeste, descrito por Gilberto Freire, se restringia aos sertões de fora, a região do litoral, Pernambuco, Alagoas, aquela região ali dos canaviais. E não se referia ao semiárido. Então, Jaci Menezes escreveu O Outro Nordeste, escrevendo o semiárido, a região do semiárido. E depois, um piauiense, Renato Castelo Branco, escreveu o Piauí, a Terra, o Homem, o Meio, que descrevia aqui o meio norte, Piauí e Maranhão, que também não estava descrito nem no livro do Gilberto Freire, nem no livro de Jaci Menezes. E o pai do Fred Marroquim, que trabalha comigo, escreveu um livro de linguística, A Língua do Nordeste, inclusive esse livro prefaciado pelo Gilberto Freire e Antenor Nascentes. Foi um dos primeiros estudos de linguística abordando a questão da linguagem do Nordeste. Então, foi construído, a partir daí, do Gilberto Freire, das ideias do Gilberto Freire, de vários intelectuais, entre os quais vai entrar o Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, todos eles que passaram a descrever na obra romanesca o que seria o Nordeste, seus hábitos, seus costumes. Aí entra Vidas Secas. Só que esse personagem, Fabiano, de Vidas Secas, é um romance que observa que o Fabiano, ele é branco. O Fabiano não tem os traços fisionômicos do vaqueiro tradicional do sertão, né? Ele é branco, tem olhos claros e tudo mais. Segundo o filho do Graciliano Ramos, ele disse uma vez para o professor Cinéas Santos que a ideia do Graciliano Ramos era sacanear Hitler, colocando um branco, um ariano, como sendo um vaqueiro em estado de zoomorfização. Observe que, nesse aspecto, tanto os personagens de Ataliba, o vaqueiro,
quanto Fabiano, eles estão num processo de zoomorfização. Eles estão na mesma situação dos animais sofrendo os mesmos problemas que a seca provoca nos animais, provoca nos seres humanos, e eles estão numa situação similar, né? Então, observe que também o Ataliba e o personagem Fabiano, eles não têm a centralidade do sujeito, eles são peças de uma engrenagem. Você observa que o Fabiano, ele até às vezes tenta contestar, mas ele recua porque a engrenagem é muito maior do que ele. É o caso lá do Soldado Amarelo, que é o caso lá quando ele vai discutir com o patrão o seu pagamento, né? São essas situações. Ele pensa em entrar no cangaço, mas só pensa. Ele recua porque ele entende que é uma peça de uma engrenagem que não vai romper essa engrenagem, que não é um sujeito. Observe aí no Ataliba, né? Como eu falei, todos os personagens sem exceção, eles não têm a centralidade do sujeito, né? E observe que Ataliba foi escrito em 1880 e a abolição ocorreu em 1888, 8 anos depois, né? Mas observe que a descrição de Cassange é um liberto, um negro forro, né? E aqui, na região Nordeste, dizia-se que a escravidão foi mais amena, que o Ceará aboliu bem antes da Lei Áurea, já houve a abolição no Ceará, tem aquele caso lá daquele negro lá, o Dragão do Mar, aquela coisa toda. Enfim, mas observe que o Francisco Gil Castelo Branco, ele é um cônsul. Ele é um cônsul. Ele é muito elegante na narrativa. Ele não quer estabelecer um clima de cisânia, mas com muita descrição, com muita sutileza, ele mostra a situação que essas pessoas estão como peças de uma engrenagem. Ele não tem, como observou aí o professor Washington, ele não tem um discurso ideológico pronto para colocar em atividade, mas ele coloca a situação de peças de uma engrenagem arcaica em atividade no sertão do Nordeste. Ele mostra todo o sofrimento que essas pessoas estão submetidas, tanto pelos revés da natureza, quanto pelas relações sociais de um patrão absenteísta, do pacto de vassalagem, né, que é aquele contrato verbal, né, entre o empregador, entre aspas, e o empregado. É isso. Obrigado. Nós damos por encerrado o 23º Círculo Literário Virtual de Entretextos, agradecendo a presença de todos. Volto a frisar que esta bela edição de Ataliba Vaqueiro é da Nova Aliança Editora, uma capa em que os arbustos da caatinga nordestina parecem ganhar vida. Belíssima capa. Se encontra à venda na Livraria Nova Aliança e Entre Livros, também pelo site de ambas as livrarias. Há também em circulação uma edição da Academia Piauiense de Letras, que pode ser adquirida na instituição. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado a Alan Silva, a professor e escritor Alan Silva, pelo panorama que fez da obra. Obrigado aos escritores Washington Ramos, Hernani Getirana, Elmar Carvalho. Obrigado a todos que acompanharam este encontro. Professora Paula Fabrízia, da Universidade Federal do Piauí, e alunos da disciplina de Literatura Piauí. Muito obrigado ao escritor João Luiz Rocha do Nascimento. Muito obrigado ao poeta Diego Mendes Souza e outros mais que se fizeram presentes aqui e não consegui nominados. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima oportunidade.